preparado porque a gente vai conferir juntos a terceira fita restrita que a Mob Games tem mandado pra gente, né? Mostrado aí. A gente não sabe quem tem vazado essas fitas restritas sobre o que acontece internamente em Mob Playtime. Lembrando que essa terceira fita, a primeira, chama Disappearance, que se refere ao Huggy Wuggy que fugiu da fábrica com a ajuda de alguém. E ela acontece em 1992. A segunda é sobre a Kiss Miss em 1995, que chama Relocation, que nessa fita a Kiss Miss estava sendo transportada de um lugar para outro, mas alguém interferiu nisso e ela acabou sendo libertada. Essa terceira chama Restoration, ou Restauração, e é sobre o Bron. E o curioso é que a gente não sabe a data em que ela se passa. Seguindo essa linha temporal, provavelmente se passa depois de 1995, depois da Kiss Miss. Vamos dar uma olhada e ver se a gente consegue descobrir uma coisa ou outra, beleza? Bora! Ó, o Bron todo aberto ali, cara. Coitadinho. The subject is 59-year-old Thomas Clark, a full-time employee at Playtime Co. since 1955. 6 months ago, he was diagnosed with terminal lung cancer. Now, Mr. Clark, of sound mind, has volunteered for this experiment. We have our movement. Meu Deus! Thomas? Meu Deus! 1199 displayed much more disorientation than we expected. Subsequent mental testing metrics were also cut practically in half. It's just conjecture on my part, but I don't believe he knows where he is or what's happened to him. To make matters worse, the other experiments could tell 1199 was different. Minha nossa, mas o que é isso? Eu vou... A gente vai pausando e depois eu vou explicar tudo pra vocês. Eu não consegui legendar o vídeo, tá? De qualquer forma. Caramba, ele mexendo a cabecinha, velho, olhando. Caraca, um tanto de experimento, velho. Que maneiro esse monstro. Nossa, esse PJ Pugapiller, hein? Olha que mato. They would have killed him had the research team not intervened, and even then, there was still significant damage to the internal structures with some of the anatomy, namely the larynx and the thyroid, having been completely devoured. It took 12 hours in surgery to stabilize 1199. We keep him separated from the others now. Que maneiro! É tipo um troço significativo mesmo. Que isso? Meu Deus do céu! Eu tô igual esse cara aqui, ó. Que é essa fita? Vamos lá, a gente tem muita coisa interessante pra acontecer aqui. Ó, primeiro a gente vê, né, essa cena laboratorial aqui, eles tirando as uvas como se tivesse acabado de terminar uma cirurgia. E foi exatamente o que aconteceu. Eles fizeram uma cirurgia nesse bronco, vê que ele tá todo aberto aqui embaixo, né, cheio de machucado e tudo mais. E o que que aconteceu? Vamos lá, porque tem muitos termos em inglês. O que que essa moça aqui, ela tá explicando? Pra começar, isso aqui é um laboratório da Playtime, dá pra ver um Huggy Wuggyzinho aqui, um Banzobani aqui, né, assim a cabeça, tem esse balde aqui, que eu não sei se é pra colocar órgãos ou sangue, aqui um negócio de anatomia, um PJ Pugapiller, enfim, tá? Ela é uma cientista da Playtime, e o que ela tá falando? Ela tá falando pra gente que tem um cara, né, chamado Thomas Clark, de 59 anos, que trabalha em tempo integral, que trabalhou, né, em tempo integral na Playtime desde 1955, tá? Então ele tem 59 anos, trabalha lá desde 1955. Por conta disso, a gente não consegue saber qual é o momento que se passa esse vídeo. Eu queria saber, né? Essa tipo, é o máximo da dica que a gente tem, que é depois de 1955. E ele tem 59 anos, então, tipo, se ele começou a trabalhar com 18 anos, né? Então vai ser 1955 mais 41. Daria... Nossa, já me perdi. Mas enfim, não dá pra gente saber qual é a data. Isso tá me tirando do sério. Eu queria saber qual é a data desse vídeo. Eu acho que se passa depois de 55 devido a
a sequência, né? E não é uma coisa muito antiga, porque a gente sabe que ele, o tanto de estruturas, de tecnologia, enfim, ele trabalhava lá desde 1955, dá a entender que é muito tempo, então dá a entender que ele conhecia todos os processos secretos da fábrica, e foi em tempo integral ainda, ou seja, ele estava sempre lá trabalhando, acho que morava lá, dá a entender que ele morava. Uma coisa que eu até agora tô tentando ler. Tecnologia, enfim. Isso daqui, se isso é uma Kiss-Miss ou um Hug-Wug. Tô tentando entender isso. Ele trabalhava lá desde 1955, dá a entender que é muito tempo, então dá a entender que ele conhecia todos os processos secretos da fábrica, e foi em tempo integral ainda, ou seja, ele estava sempre lá trabalhando, acho que morava lá, dá a entender que ele morava na fábrica, que os funcionários moravam lá. E o que aconteceu com esse Thomas Clark, de 59 anos? Ele descobriu 6 meses antes da gravação desse vídeo aqui que ele tinha câncer no pulmão, iria morrer de qualquer jeito. Triste. Aí o que ele fez então? Ele se voluntariou, né? Ela até falou assim, ele tava são, ele tava de boa, né? Sabia o que tava falando, quando ele se voluntariou para esse experimento aqui, né? E aí aqui nessa próxima cena, o médico tenta falar com ele, fala assim, Thomas, você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a gente? Tá conseguindo escutar a gente? E ele mexe os olhos, olha como é que ele tá mexendo os olhos. Eu não sei se isso é um sinal de uma resposta que ele tá dando, né? Será que os brinquedos falam? Será que os experimentos falam? Susto! Tá bêbado. Não, isso deu certo na edição. Vou mandar o vídeo. Mano, eu tô pegando sol no olho. Rapidinho. Olha pra cá, eu tô vendo sol. Devia até baixar esse daqui, o primeiro que aparece. Deve ser bem bom. Tá bom, voltando. E assim, destruíram várias estruturas internas do pobre coitado e, pasmem, olha isso, eles devoraram, se eu não me engano, se eu entendi errado, a laringe e a tireoide do Bron. Devoraram, essa foi a palavra que usaram, comeram, devoraram, né? Abriram lá a garganta dele e comeram isso aí. Não sei o motivo deles terem feito isso, talvez para ele não falar, não sei, né? Por que eles devoraram só isso e não por que devoraram todo o Bron? Por que né? Por que foi só isso? Foi só pra se alimentar? Não parece que é só pra se alimentar, entendeu? Parece que foi uma vingança, alguma coisa. Devoraram todo o... falar sobre isso daqui, mas quando a pessoa fala com ele, toda vez que a pessoa fala com ele, deve ser uma pessoa depois disso, mas tipo, como que sabe o nome dele? Sei lá. É porque, tipo, parece que... Não que eles acabaram de criar. Parece também, né? Mas parece que eles acharam um brinquedo. Entende? Ele tá se comunicando aqui, ó. Ele aqui. Tá bom, funcionando, mas talvez não seja isso, não. É só uma coisa aqui. Tá. Eu tentando colar aqui. O Bron, por que né? Por que foi só isso? Foi só pra se alimentar? Não parece que é só pra se alimentar, entendeu? Parece que foi uma vingança, alguma coisa do tipo. Não vai ver como... Tá de brincadeira, deve começar. Aqui, que passar um pouco. Talvez pra ele não falar, não sei, né? Por que eles devoraram só isso e não por que devoraram todo o Bron? Por que né? Por que foi só isso? Foi só pra se alimentar? Não parece que é só pra se alimentar, entendeu? Parece que foi uma vingança, alguma coisa do tipo. Mas por que eles atacaram o Bron e não atacaram os outros, né? Por que ele era tão diferente? E aí eu acho que eles atacaram o Bron e ele era diferente porque ele era um
funcionário. E eles sabiam que ele era um funcionário, entendeu? Isso significa que todos os outros provavelmente não eram um funcionário que se voluntariou. Thomas Clark, ele se voluntariou para esse experimento, entende? E era um funcionário que se voluntariou. Todos os outros pareciam ser pessoas normais, que não sejam funcionários, pelo menos aqueles que estavam ali, tá? Isso é o que dá a entender, que seriam os experimentos que não estariam andando pela fábrica, mas estariam numa espécie de contenção para se socializando e ver o que eles faziam, né? E os experimentos sabiam disso e acabaram atacando aquele Bron pelo fato dele ser um funcionário voluntário, ou seja, eu detesto esse cara, deixa eu atacar ele porque ele é um maldito de um funcionário. É uma teoria, tá? Não tô dizendo que isso é verdade, mas explica o motivo dele ter sido atacado pelos outros brinquedos. O que eles queriam é que os outros brinquedos explicassem pra ele quem ele era, por que ele era diferente, mas o que aconteceu foi o oposto. Isso dá a entender também que eles se comunicavam entre si, né? Falando, provavelmente, não sabemos. E aí o que aconteceu? Eles devoraram a laringe e a tireoide do pobre do Bron, e mesmo assim, após 12 horas de cirurgia, eles conseguiram restaurar, por isso o nome do vídeo, Restauração, o Bron. Até que ele tem razão. Restaurei. Aqui. Em cima dele. Retricas. Restoration. Restauração, na verdade. Pô, ele tem razão. Restauração. Acho que eu não precisava colocar o coisa, mas a seta, mas tá bom. Então, olha que incrível. O cara, ele ia morrer por conta de câncer no pulmão, beleza? Ia morrer. E falou, não, deixa eu virar um experimento que eu sobrevivo, né? Isso já mostra pra gente que os experimentos, a descoberta com a papoula que o Ludwig fez, conseguia trazer imortalidade, passando por cima de doenças mortais mesmo, entendeu? E isso deve ter sido descoberto para ele, era isso que ele estava tentando resolver lá em 1960, quando ele perdeu aquele parente dele, né? E provavelmente perdeu por uma doença, não conseguiu salvar esse parente por conta dessa doença, e essa foi a forma que eles acharam depois, né, que o Elliot Ludwig achou depois. Não, para a pessoa não morrer com uma doença, a gente transporta o corpo dela, faz o experimento para dentro de um brinquedo. Entende o que está acontecendo aqui, como que isso se desenvolveu? O Elliot Ludwig tinha esse parente que desde a nascença parecia ter essa doença. Fatal, não é fatal que chama, né? É terminal, uma doença terminal, que não tinha cura. Então ele falou, eu vou achar a cura para essa doença, pro meu filho, pra minha esposa, pra esposa não, porque ele se divorcia, pro meu filho, pro meu irmão, sei lá, pro meu pai. E aí... Eu não tô gravando... Rapidinho, eu não tô gravando vídeo no meu canal não, tá? Eu nem tenho um canal mais. Isso não é pra canal não, tá, Lucas? Quanto foto ele tá assim vermelho. No pior é que a luz do sol realmente tá forte. Ele tenta usando a papoula para isso, e ele não consegue, pelo menos até 1960, que é quando o filho dele ou essa pessoa morre. Ou ele não consegue, ou ele faz o experimento errado. De qualquer forma, ele morre, dando a entender que é pela doença, pelas causas naturais. Não. O que é isso? Ou de qualquer forma, ele morre. Mas mesmo assim, ele descobriu essa forma de trazer à vida os experimentos, né, com esses processos científicos de cirurgia, né, trazendo para o corpo, usando a papoula, e a pessoa consegue passar por cima de doenças, e mesmo ele tendo a laringe e a tireoide devoradas, o Bron ainda conseguiu sobreviver. É por isso que lá na fita do capítulo 1, a preta do capítulo 1, o cientista diz assim, mais uma descoberta e eu vou voltar à vida, a morte não me incomoda. Eles já sabiam que de alguma forma eles podiam voltar à vida como brinquedos, entendeu? Eles já sabiam disso naquela época. Então assim, esse é a grande sacada. A imortalidade vem aí, a forma nova, o Elliot Ludwig fala nos documentos dele, a forma nova de ter a vida é através de ser um brinquedo, né? E eles têm essa sociedade que...
estranha e tudo mais, só que deu errado, porque os outros experimentos atacaram o Thomas Clark, o pobre do Bron, o experimento 1199. Muito assustador mesmo. Mas isso revela pra gente que os experimentos, eles eram, de certa forma, criados para isso, né, para serem imortais, mas eles se atacavam, né, por motivos pessoais, não só para se como que é o nome? Para se alimentar, embora eles se alimentem porque eles devoraram os órgãos do Bron, beleza? E isso é muito curioso porque a gente vê aqueles experimentos na fábrica, mortos e tudo mais, então a gente sabe que provavelmente realmente foram os outros experimentos maiores que mataram os menores, a troco de nada, ou para devorar somente parte deles, somente órgãos deles. Não sei por que devoraram a laringe, a tireoide, seria só pro Bron não falar. Mas se ele é só um funcionário, por que ele disse que tava confuso? Aqui tem um monte de... Se é só um funcionário, por que disse que ele tava confuso? Tava olhando pro outro lado e disse que tava confuso porque não sabia onde tava. Se ele é o funcionário, ele é o dono da fábrica. Desculpa que eu torço lá no grupo que a Mano falou aqui. Não sei, pra torturar ele. De qualquer forma, ele sobreviveu. E, né, ela falou assim, ó, foram 12 horas pra tentar arrumar tudo, né, pra estabilizar o Bron. É uma mosca, tô de brincadeira. É uma mosca. É uma mosca, tô de brincadeira. Ah não, ninguém abriu a porta. Disseram que várias partes internas foram danificadas e que eles devoraram essas duas partes. Eu não sei se eles reconstruíram essas duas partes, a laringe e a tireoide. Mano, então talvez... de chave, rapidinho, tá? E nunca mais volte a falar, porque dá a entender que esses órgãos eram do Thomas Clark original e não órgãos sintéticos. Foram devorados, não teria como recuperar esses órgãos, né? Mas eles reconstruíram o Bron, estabilizaram ele, e aí ela fala assim, e a gente separou eles, separou o Bron dos outros, colocando ele nessa celinha, jogaram ele lá, né? Ele tá simplesmente jogado nessa cela, e ficou lá, aí, né, 6 horas e 41 da manhã, de uma data que a gente não sabe qual é, que é o que tá mais me pegando. Em que época que se passa esse vídeo? Eu queria muito saber qual foi o momento que se passou esse vídeo, porque isso daria muitas, mas muitas pistas pra gente. Então, em resumo, meus amigos, eu quero ver você agachando, porque assim, existem dois níveis de personagem, os roxos, que é 4 estrelas, e o dourado, que é os 5 estrelas, são os personagens mais fortes que tem. Então, em resumo, meus amigos, a gente teve mostrando que os funcionários também podiam sofrer experiência, então não eram só feitos como órfãos, não eram só feitos como crianças, como a gente já pensava. Existiam funcionários que eram voluntários, entendeu? O que dá a entender que tem pessoas que não eram voluntárias também, né? Se ela falou que ele se voluntariou, é possível que tem pessoas que não se voluntariariam, isso, né? Que pode ter sido o motivo dele ter sido atacado depois. Sabiam que ele era um funcionário, os brinquedos que não eram voluntários sofriam violência, então eles falaram assim, então você é um funcionário, você foi voluntário, então a gente vai caçar você aqui, porque a gente não gosta de você, você faz parte da companhia que fez a gente sofrer. Mais ou menos como a Momo Longlegs disse no capítulo 2, dizendo que a gente merecia morrer porque nós somos Mano, eu fiquei tipo, tá muito quente aqui. Não quente, não tá muito quente, mano, né? Belo é muito bom. A criação, né? As pessoas que criaram aquilo, né, de uma forma assim horrível. Então, assim, foi assustador, né? Mostrou que os experimentos eles podem se tornar imortais, passarem por cima de doenças e até mesmo cirurgias para se salvar, que os experimentos se atacavam entre si e que esses experimentos realmente eram feitos com seres humanos, órgãos de seres humanos de vários tamanhos. Dá pra ver vários tamanhos ali, né? E que esses experimentos eram acompanhados pelos funcionários da fábrica que intervinham ou não intervinham e tudo mais. A maioria das pessoas está dizendo que
fita aqui, uma das mais assustadoras pra mim, seria a última fita antes do Pop Playtime capítulo 3. Eu não sei se eles estão certos, tomara que sim, né? Ela foi a mais assustadora de longe, mas foi a que mais revelou coisas de longe também. Mostra também, né, essa fita, essa violência dos experimentos, que eles estavam começando a se rebelar com a fábrica mesmo. A gente já tinha visto isso lá desde de 1992, a fita do Hug, que ele fugia com a ajuda de alguém. Depois a fita da Kissy Missy, que ela era libertada enquanto estava sendo transportada. Mano, aqui. E que ele fugia com a ajuda de alguém. Depois a fita da Kissy Missy, que ela era libertada enquanto estava sendo transportada. E agora os brinquedos atacando um funcionário, né? Que foi voluntário para um experimento. Então mostra que esse motim ele estava se construindo aos poucos, né? Pode ser que o 1006 tenha falado, ó, se aparecer um funcionário lá voluntário, pode acabar com ele. Ele não merece nosso perdão. Muito violento, muita coisa pra gente falar. Queria muito saber qual é a data que se passa esse vídeo, se você tem alguma noção, alguma teoria. A coisa que ele mais falou foi saber qual é a data do que possa ser. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, que isso é muito relevante pra gente. Eu acho que, nossa, foi uma fita muito forte, muito cabulosa. Quero saber agora a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, quais são as teorias de vocês e se vocês ficaram com pena do Thomas Clark, o experimento 1199, o bronzinho que foi atacado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Peraí, bugou. Cadê? Voltou. Eu ainda tô no modo anônimo? Não sei, mas tá bom. É porque eu achei que tava na conta do Diego, eu coloquei no modo anônimo. Mas eu não tô no modo anônimo. Eu tô no... lembro, porque no começo, quando eu usava o Diego, eu usava o modo anônimo, agora não lembro, mas tá bom. Valeu.